Você já sentiu o desprezo nos olhos de uma mulher? Não é raiva, não é indiferença, é desprezo. É quando ela te olha como se você fosse pequeno, como se você tivesse perdido o valor, como se aquilo que te fazia interessante tivesse sumido. E o pior, ela não fala, ela não explica, ela só muda o olhar, muda o tom, muda o jeito de estar com você. E você sente que perdeu, mas nem sabe exatamente onde foi que errou. Só que eu vou te dizer, o erro começa quando o homem tenta controlar o que não aceita perder, quando ele sente que está perdendo espaço e tenta recuperar forçando presença, quando ele acha que o silêncio dela é uma ameaça e responde com desespero disfarçado de atenção. É aí que ela te despreza, porque o seu descontrole revela o que você estava tentando esconder, que ela é mais importante que a sua paz, que ela te domina mais do que você mesmo, que você se perdeu tentando segurar algo que nunca foi seu. E esse erro tem um preço que pode ser muito mais alto do que você imagina. O Brasil inteiro está falando do caso Vitória, mas quase ninguém está enxergando o que realmente aconteceu por trás daquela tragédia. Não foi só um crime. Não foi só um colapso emocional. Foi o retrato exato do que acontece quando um homem não aceita perder e decide reagir. Um homem que não entendeu os sinais, que confundiu silêncio com desafio, que transformou rejeição em obsessão e perdeu tudo: a liberdade, a imagem, a alma. Mas o que ninguém te diz é que o mesmo impulso que levou aquele homem à destruição é o impulso que, quando dominado, pode transformar você em um homem magnético. O que define um homem não é o que ele sente, é o que ele decide fazer com o que sente. Você pode usar o desprezo como desculpa para se rebaixar, ou como combustível para virar o jogo. E a verdade é essa: toda mulher vai te testar, com silêncio, com desprezo, com frieza, com sumiços estratégicos. Não porque ela é má, mas porque é assim que ela separa os fracos dos fortes, os emocionais dos estoicos, os que querem controlar, dos que sabem se controlar. Só que poucos homens percebem isso, e quando percebem, já estão sendo desprezados, já estão mandando mensagem demais, ligando quando não deviam, tentando provar que ainda são bons o suficiente. Mas aí já era, porque uma vez que ela sente pena, ela nunca mais sente tesão, e o jogo muda. Não porque ela mudou, mas porque você se desvalorizou. Agora escuta, existe uma forma de fazer o contrário. Existe um jogo frio, silencioso, discreto, mas brutalmente eficaz. Um jogo onde você não tenta convencê-la de nada, onde você não insiste, onde você não implora, onde você some e não finge que sumiu. Você desaparece com tanta presença que a ausência começa a incomodar ela. É nesse jogo que ela começa a lembrar do seu cheiro, do seu olhar, da sua calma, e não entende por que sente a sua falta, mas sente. E tudo isso começa com uma decisão. Você vai reagir como um menino ferido, ou vai se posicionar como um homem frio. Porque o estoico não força, ele não disputa, ele não corre atrás, ele sente, respira, silencia e se retira com dignidade. E nesse silêncio, ele cria um espaço onde ela percebe que perdeu algo raro. Só que tem um detalhe: o desprezo dela só vira saudade se o seu silêncio for verdadeiro, se for baseado em domínio, não em orgulho ferido, não em tática, mas em postura real. E é isso que você vai aprender nesse vídeo: como sair do padrão que te faz ser desprezado e ativar a parte do cérebro dela que sente desejo, mesmo quando ela finge que não liga. Mas antes, você precisa entender: o erro que destruiu aquele homem no caso Vitória é o mesmo que está te rondando agora se você não abrir os olhos, e o pior ainda está por vir. Porque existe uma reação silenciosa que a maioria dos homens tem, e que mata qualquer chance de fazer ela voltar a te olhar como homem. Se você não souber qual é, você já perdeu. Ela nunca vai dizer, mas ela sente. Sente o momento exato em que você deixou de ser ameaça e virou excesso. Sente quando você passou de homem raro para homem previsível. E tudo isso acontece numa reação que parece pequena, mas é fatal. Ela se afasta. Você tenta se reaproximar. Ela responde menos. Você escreve mais. Ela testa sua ausência. Você responde com presença demais. E então, ela despreza. Porque não foi o que você fez. Foi o que ela percebeu que você sentiu. O medo, o apego, a necessidade de controle disfarçada de carinho. Ela leu tudo. No tempo da resposta.
na ansiedade da fala, na falta de silêncio. Você não percebe, mas cada gesto que você acha que é afeto, ela lê como fraqueza emocional. E aí vem o erro mais comum. O homem se desespera, não por ela, mas pelo que ela significa dentro dele. Ele não quer perdê-la, porque sente que sem ela não sabe mais quem é. E isso transforma o desejo em dependência, a paixão em obsessão, a presença em pressão. E toda mulher despreza um homem que se torna pressão. Por isso, o primeiro movimento do jogo frio é o desaparecimento. Mas não qualquer um. É aquele em que você sai, sem deixar dívidas emocionais, sem se explicar, sem pedir para ela sentir sua falta. Você sai com tanta convicção que ela começa a duvidar da própria decisão. E aí acontece algo invisível. Ela volta mentalmente antes de voltar fisicamente. Ela começa a revisar as conversas, a rever suas fotos, a se perguntar por que ele não correu atrás. E é aí que o jogo vira, porque o desprezo que ela sentia dá lugar à curiosidade, à dúvida, ao incômodo. Só que isso só funciona quando o seu afastamento vem de dentro, quando você já decidiu que não precisa dela para se sentir inteiro. Quando você entendeu que quem tem paz nunca força a presença. A sua ausência só é poderosa quando não é usada como arma, mas como escudo, quando você usa ela para se blindar, não para punir. É isso que o homem estoico faz. Ele entende que perder é parte do processo, mas nunca se permite perder a si mesmo no caminho. Enquanto o homem emocional tenta segurar, o homem estoico deixa ir. E ao deixar ir, ele vira referência, porque não implorou, não reagiu, não mendigou resposta. E essa postura é o que deixa ela obcecada, porque o homem que não tenta ser desejado é o que ela mais deseja. Mas existe ainda um detalhe que quase ninguém entende. Um ajuste fino que separa os homens frios dos homens vazios. E se você não souber usar isso, todo o seu silêncio vai virar punição, e não presença. E nesse caso, ela não volta, ela se afasta de vez. Todo homem que tenta ser frio só para provocar, falha. Porque não é jogo se você ainda espera que ela perceba. Não é ausência se você se consome por dentro. Não é postura se no fundo você está rezando para ela reagir. E ela sente isso. Ela sempre sente. Mulher não responde ao que você diz, ela responde à sua energia. Se o seu silêncio vem do medo, da carência, da tentativa de manipular, ela ignora. Mas se o seu silêncio vem do domínio real, ela começa a imaginar. Ela começa a sonhar com o homem que tem o poder de ir embora sem se destruir por dentro. Ela sente algo raro, insegurança, sim. Ela que parecia tão segura, tão controlada, tão decidida, agora se pega olhando o celular, pensando se você esqueceu, se você seguiu em frente, se outra já está no seu lugar. E isso acontece porque você ativou o que poucas mulheres admitem: a atração por mistério, por firmeza, por homens que não se dobram. Você quer saber o segredo do jogo frio que deixa uma mulher obcecada? É esse. Você não joga para ganhar. Você joga para não perder a si mesmo. Você não reage. Você não se explica. Você não denuncia sua ansiedade. Você apenas some com classe. E volta, se for o caso, com uma calma que grita mais do que qualquer discurso apaixonado. O homem estoico nunca desaparece como castigo. Ele desaparece como limite. E isso ela sente. Isso a confunde. Isso a marca. Porque você não usou o silêncio como punição. Você usou o silêncio como identidade. E isso ela nunca esquece. Ela pode até resistir, testar, fingir que superou, mas ela vai lembrar. Porque o homem comum causa impacto na hora. O homem estoico causa impacto depois. Depois que ela deita, depois que o barulho da vida some, depois que ela vê que você realmente não voltou. É ali que ela entende. Você não é qualquer um, e é ali que começa a obsessão. Não porque você pediu, não porque você forçou, mas porque você se manteve inteiro. E o homem que permanece inteiro é o único que ela deseja por inteiro também. Você não precisa ser bonito, não precisa ser rico, nem precisa saber todas as frases certas. Mas se você souber se controlar, você já está na frente de 90% dos homens que ela conhece. Porque o que realmente separa o homem desejável do homem desprezível é uma coisa só: como ele reage quando se sente perdendo. O homem comum grita, corre atrás, insiste. O homem estoico se cala, se ergue, se vai. O primeiro assusta, o segundo marca. E toda mulher sabe disso, mesmo que nunca diga.
mesmo que finja que não sente. Ela sente. Ela sente quando um homem não precisa dela, quando ele se basta, quando ele é presença até na ausência. E esse é o ponto. Você não precisa responder ao desprezo. Você não precisa tentar provar que é valioso. Você só precisa se tornar um homem que ela não consegue esquecer. E isso acontece quando você aprende a sair da cena com elegância, sem explicação, sem pedido, sem revanche. Apenas sai, com a cabeça erguida, com a energia firme, com o olhar limpo. E se ela for mulher de verdade, ela vai sentir. E se não sentir, você também venceu. Porque o homem que não se vende, nunca se perde. E o homem que não se perde, sempre volta mais forte. Seja esse homem, não pelo orgulho, mas pela paz. Não para causar inveja, mas para causar impacto. Não para ganhar ela, mas para ganhar respeito. Porque no final, a mulher certa nunca se apaixona pelo homem que a persegue. Ela se apaixona pelo homem que ela não consegue alcançar por completo. E esse homem é o estoico.